Ontem iniciei essa série de palavras, revisando as últimas mensagens que estivemos juntos aqui considerando, quando estudamos Mateus capítulo 16, os versículos 13 até o 25, onde nós vimos os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Ali onde o nosso Senhor Jesus sobe no Monte Hermon, nas nascentes do Jordão, e ali ele profere uma palavra muito grandiosa do ponto de vista da revelação dos fundamentos doutrinários. Quando ele faz aquela pergunta para Pedro: que dizem os homens que eu sou? Então Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então nosso Senhor diz para Pedro que não foi carne nem sangue que revelaram para ele aquela grandiosa declaração, mas uma revelação que veio dos céus. Então a partir daí o nosso Senhor, ele vai dizer para Pedro que ele daria a Pedro a chave do reino. O que fosse ligado na terra teria sido ligado nos céus, e o que desligasse na terra teria sido desligado nos céus. E logo a seguir, o nosso Senhor, ele vai falar sobre a cruz e também sobre o reino. E quando nós lemos a partir do versículo 13, onde o nosso Senhor Jesus diz para Pedro esta linda declaração sobre a cristologia, sobre a eclesiologia, quando o Senhor diz: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Aqui nós temos a doutrina da igreja. Depois, a doutrina do reino e, por último, a doutrina da cruz. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Estes são os 4 fundamentos de toda a doutrina neotestamentária, daquilo que nós chamamos de doutrina apostólica. Tudo que nós entendermos acerca de doutrina, nós temos esses 4 fundamentos. Agora, lendo os textos não os textos, mas o texto de Atos 2:42, nós temos ali 4 fundamentos práticos. Nós sabemos que esse texto, ele tem como um contexto aquela extraordinária exposição de Pedro acerca de Cristo, o varão aprovado por Deus, aquele que foi exaltado à destra do Pai, aquele que foi entregue pelos desígnios de Deus, aquele o qual a morte não pôde reter, aquele o qual o seu corpo não entrou no estado de decomposição. Então Pedro está fazendo uma linda exposição acerca da gloriosa pessoa do nosso Senhor Jesus. Quando Pedro termina de fazer essa exposição sobre o Cristo exaltado à destra do Pai, diz que as multidões, elas ficaram como que compungidas em seus corações. O termo aqui no grego elas ficaram como que perfuradas, elas foram perfuradas pela palavra de Deus. Logo mais à frente, nós temos esse texto, no versículo 42, diz que eles perseveravam. A palavra perseveravam aqui fala de persistência. Aqui tem um sentido de uma consagração contínua. Eles perseveravam continuadamente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, sim, em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 25, nós temos os 4 fundamentos da doutrina cristã. Aqui em Atos 2:42, nós temos os 4 fundamentos da prática da vida cristã. Porque a vida cristã, ela é constituída de doutrina e de prática. Se em nosso caminhar, em nosso viver como igreja, nós não temos a doutrina e não temos a prática, nós podemos dizer que nós somos tudo, menos a igreja do Senhor Jesus.
podemos ter o nome que quisermos, podemos constituir a pessoa jurídica que quisermos, mas isso não nos qualifica como um testemunho de Deus na terra, como a expressão visível do Deus invisível. Então, amados irmãos e irmãs, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para isso, porque nós vamos dar continuidade à palavra que iniciou ontem. Ontem nós vimos a doutrina dos apóstolos. E se vocês conseguem recordar, eu disse ontem para vocês que esses 4 fundamentos doutrinários, eles se configuram com os fundamentos práticos. Então, o primeiro fundamento doutrinário, ali de Mateus capítulo 16, é Cristo. E o que é Cristo para nós? Qual é a nossa definição bíblica de Cristo? Qual é a nossa definição doutrinária de Cristo? Para muitos, Cristo é uma denominação, a pessoa do nosso Senhor. Alguns até podem querer aprofundar e dizer, Cristo é a transliteração do termo hebraico para Messias, é o que designa Cristo como Messias. Na verdade, todas estas definições, elas são completamente equivocadas. Doutrinariamente falando, não fazem o menor sentido, porque não é isso que o Novo Testamento expõe sobre Cristo. Passando rapidamente com vocês, em Colossenses 2:2 vai dizer para nós que Cristo é o mistério de Deus. Então não é uma coisa simples, é o mistério de Deus. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz que quando o anjo tocar a 7ª trombeta, o mistério de Deus será revelado. E no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, diz que o 7º anjo tocou a trombeta, e está assim, e os reinos do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Cristo. Então vocês vão vendo esse conjunto de textos, que eles se configuram, se conectam, e aqui tem um propósito. Eu quero coroar todos esses textos com uma declaração de Paulo, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Paulo diz assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Como que Paulo está definindo Cristo? Ele está definindo Cristo como um homem corporativo, um homem coletivo. Aquilo que está em Efésios capítulo 4, versículo 24, o novo homem. Colossenses ele diz isso também, o novo homem da nova criação. Então Cristo é aquilo que Paulo viu em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando ele perseguia a igreja, chegou no caminho de Damasco, ele caiu por terra, porque ele teve uma visão que o cegou. Olha que paradoxo, uma visão que o cegou no seu natural, porém lhe abriu os olhos na dimensão espiritual, e ali ele viu. O que ele viu? Ele viu primeiro, quando o Senhor Jesus disse para ele, quando responde a sua pergunta, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou. Essa frase é muito importante. Paulo era um fariseu dos fariseus, e para os fariseus só havia um eu sou, não havia outro eu sou, de forma que eles não conjugavam a primeira pessoa do presente do indicativo, porque para eles era sagrado. O eu sou para eles era só aquele de Êxodo capítulo 13, versículo 4. Eu sou o que sou, disse Deus a Moisés. Então, quando ele ouve isso, eu sou, a primeira verdade que ele descobriu, que Jesus de Nazaré, aquele que ele julgava, que estava morto e sepultado em Jerusalém, do Jardim de Gordon, em Jerusalém, ele era Deus com Deus. Mas a última frase é mais estremecedora. Ele diz, a quem tu persegues? Então ele não apenas viu que Jesus Cristo era Deus com Deus, mas ele viu que quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. Então ele viu não somente que Jesus e o Pai é um, como Cristo e a igreja também são um. Por isso que na Epístola aos Efésios, ele faz uma estupenda exposição acerca da união mística entre Cristo e a sua igreja. Então não vamos pensar aqui que essa declaração de Pedro
do ponto de vista da definição do nosso Senhor, da exposição do nosso Senhor, é uma coisa tão simples. Não. Não é simples, desde as palavras do nosso Senhor quando diz, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mas logo que Cristo é apresentado, surge a igreja. Porque a igreja, na mais profunda definição da palavra, é aquela parte tirada de Cristo. A igreja é aquela parte tirada de Cristo no poder da ressurreição. A igreja não é uma instituição humana. A igreja não é uma ideia humana. Ela não deriva do homem, ela deriva de Cristo. Porque Ele comprou a igreja. Ele morreu pela igreja. Paulo vai dizer isso lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 27. Quando ele diz, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e Ele se deu por ela. Se deu por ela, Ele morreu por ela. Então, aqui nós temos esses dois fundamentos, Cristo e a igreja. E os dois fundamentos práticos é a doutrina dos apóstolos e a comunhão. Então eu quero fazer uma ponte aqui do que foi falado ontem para o que nós vamos hoje estar considerando aos pés do Senhor. Porque estes fundamentos doutrinários e práticos, como eu disse, eles se configuram. Então, se por um lado nós temos Cristo, o primeiro fundamento doutrinário, o primeiro fundamento prático é a doutrina dos apóstolos. Mas nós sabemos que essa definição ou declaração de doutrina dos apóstolos é uma referência ao ministério da palavra. Porque o ministério da palavra, no sentido bíblico, em especial no que nos é apresentado no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o que podemos dizer, o último estágio da manifestação da palavra. Ontem eu pude colocar para vocês um pouco sobre a eternidade da palavra, quando nós estudamos sobre o termo logos, que é um termo muito conhecido no meio cristão, logos, palavra. E este termo é um termo que tem suas origens 400 anos antes de Cristo, na cidade de Éfeso, quando um filósofo chamado Heráclito, conhecido como Heráclito de Éfeso, que era um astrônomo também, quando ele pesquisava, estudava sobre o universo, ele compreendeu que havia uma mente, que havia uma razão por detrás do universo. Essa mente, essa razão por detrás do universo, é que ele chamou de logos. Mas não só isso, essa é uma definição literária, filosófica, mas a grande definição está baseada no próprio caráter de Deus. Porque quando Deus, ele se conhece perfeitamente. E ao se conhecer plenamente, perfeitamente, ele gera de si mesmo uma imagem que é semelhante a ele. Essa imagem que brota dele, que é gerado de dentro dele, eternamente, nunca criado, porém eternamente gerado, é o Logos, é a palavra. Porque palavra tem dentro da conotação eterna uma relação de manifestação, de sustentação e de glória. Porque tudo que Deus fez, Ele fez pelo poder da sua palavra. E Ele governa o mundo e sustenta o mundo pelo poder da sua palavra. Está lá em Hebreus, capítulo 1, no versículo 3. Na sequência, quando o escritor aos Hebreus diz que, tendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras, hoje Ele nos fala pelo seu Filho, a quem Ele criou o universo e sustenta o universo. Aí ele vai dizer no versículo 3 que este é a expressão exata do ser de Deus. Então você vê isso é a eternidade da palavra, tem tudo a ver com a eternidade do Logos. Mas João 1,1 diz que no princípio era o Logos, a eternidade do Logos. O Logos era Deus e o Logos estava com Deus. Ele era co-inerente a Deus e coexistente com Deus. E no versículo 14 diz, e o Logos, o verbo, se fez carne, agora a palavra encarnou. A palavra encarnou. E depois nós temos a palavra no ministério de Cristo, seus ensinos,
Nós vimos ontem o final do Sermão do Monte, do capítulo 7, versículo 28, do Evangelho de Mateus, quando ele conclui este Evangelho. Diz que as multidões maravilhavam-se dos seus ensinos. Esta frase, maravilhavam-se, não existe no texto original. No texto original dá a ideia de espanto. O sentido ali, o termo grego usado ali, fala de arrancar alguma coisa com uma pancada. Com uma pancada. Uma coisa que está presa e você precisa usar uma grande ferramenta para martelar e arrancar aquilo. Essa é a ideia da palavra no texto grego. O que significa que aquelas pessoas, ao final do Sermão do Monte, elas estavam esmagadas pelas palavras do Senhor. João 5 nos conta um episódio que os principais sacerdotes mandaram prender Jesus. Quando eles foram prender o nosso Senhor, eles ouviram o nosso Senhor pregar, eles não prenderam, e eles voltaram. E os sumos sacerdotes, ou os principais, perguntaram para aqueles guardas, não prenderam o homem? O que eles disseram? Nunca ouvimos alguém ensinar, falar como este homem. Sabe por quê? Porque ele era a palavra encarnada. Então, quando nós chegamos no livro de Atos, nós temos a doutrina dos apóstolos. Nós vemos uma maravilhosa exposição, como eu citei para vocês aqui, sobre Pedro. Ele fez uma exposição tão estupenda do Senhor, que as pessoas sentiram como que perfuradas pela palavra. O grande dilema dos nossos dias não é a apostasia em si, não é a frieza, não é a indiferença, não é a degradação da fé. Não, irmãos. A maior tragédia dos nossos dias é que nós temos perdido o ministério da palavra. Porque se nós tivermos o ministério da palavra, as trevas só prevalecem enquanto a luz não chega. E lá no Salmo 119 vai dizer para nós que esta palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz. Compreende isso, irmãos? Então pode ter qualquer obra de Satanás manifestando, se a palavra de Deus está prevalecendo, se a palavra de Deus está atuando, não há trevas que permaneça diante dela. Se hoje existe muitos profissionais da mentira enganando, é porque a palavra tem sido silenciada. A grande urgência da igreja hoje é recuperar o ministério da palavra. Não é um ministério qualquer, é um ministério que envolve esmero, zelo, como diz Atos capítulo 6, versículo 3, quando houve aquela dissensão na igreja primitiva, o primeiro conflito que houve na igreja. Então, quando os apóstolos vão resolver aquela questão, eles separaram homens cheios de sabedoria, graça e do Espírito Santo. Aí eles dizem assim: quanto a nós, versículos 3 e 4, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Esses princípios hoje não existem, porque hoje, com tantas ferramentas, hoje ainda com a inteligência artificial, quem vai precisar de cérebro? Quem vai precisar se preocupar em preparar a mensagem? Mas podem usar a inteligência que quiser para poder pregar os grandes sermões que acharem convenientes. O que vai mudar, transformar, preparar, lavar, limpar a igreja é o poderoso ministério da palavra, ungido pelo Espírito Santo. Esse traz vida, esse traz cura, esse traz libertação. Ministério da palavra é um ministério que é derivado de uma vida de oração, de dedicação, de esmero, de estudo, de consagração. Ministério da palavra. E isso tem se perdido, e o propósito de Satanás, e digo para vocês, o principal trabalho de Satanás dentro de uma assembleia é destruir, aniquilar o ministério da palavra. Então nós vamos ter contadores de história, nós vamos ter irmãos que discursam bem, nós vamos ter pessoas que sabem entreter, aqueles que, com falso espiritualismo,
eu confio no Espírito Santo, eu abro a Bíblia e ele me usa. O Espírito Santo não usa preguiçoso. O Espírito Santo não usa homens que não têm uma face diante do trono. O Espírito Santo não usa homens que não têm um chamado claro de Deus em seus corações. Ele não se curva a isso. Então essa é a grande urgência, ministério da palavra. O que nos é apresentado aqui em primeiro lugar, doutrina dos apóstolos. Se você toma Atos capítulo 5, versículo 42, diz que eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Esse é o ministério da palavra. A igreja primitiva, o ministério da palavra, estava intimamente comprometido em proclamar Cristo, porque Cristo é a grande revelação da Bíblia. Segundo os estudiosos, a cada 25 versículos da Bíblia, nós temos uma exposição de Cristo, de maneira figurada, tipológica, ou que seja de forma de metáfora. Há uma exposição de Cristo, a cada 25 versículos, do Velho até o Novo Testamento. Então, nós precisamos entender isso aqui, irmãos, porque é fundamental a questão do ministério da palavra. E à medida que a igreja de Atos foi compreendendo o lugar que a palavra ocupava, a palavra foi crescendo. Aqui no capítulo 6, diz que a palavra de Deus, a palavra que era pregada aqui, ela estava crescendo. Capítulo 6, versículo 7, de Atos dos Apóstolos, diz que a palavra crescia. Se você vai para o capítulo 12, de Atos dos Apóstolos, o versículo 24, diz que a palavra crescia e diz que ela prevalecia. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Atos 12, 24. E depois, se você for no capítulo 19, o versículo 20, vai dizer que a palavra de Deus, ela crescia e ela prevalecia poderosamente. Irmãos, eu gostaria que vocês pudessem capturar isso. Se a palavra do Senhor não está crescendo, não adianta a gente tentar camuflar, maquiar as nossas reuniões com louvores. Igreja não pode ser doutrinada com música. A igreja tem que ser doutrinada com a palavra de Deus. Hoje, nos Estados Unidos em especial, e também aqui no Brasil, a questão da música tomou um lugar exponencial na vida da igreja. Hoje, a questão da música, a ênfase se gasta uma fortuna para colocar painéis de LED, instrumentos caríssimos, grupo de louvores muito bem assalariados, para manter o povo entretido com música. Meus irmãos, Deus não está interessado em música, porque se tem algo que ele tem diante do trono dele, está lá em Isaías capítulo 6, são os serafins que cantam os seus atributos. O que Deus quer da sua igreja é um louvor que seja derivado da glória, da sua graça no meio do seu povo. O louvor, ele não pode ser um fim em si mesmo. Deus, ele quer o adorador. Ele busca adoradores e não adoração. Porque a adoração sem um adorador não representa nada para Deus. É barulho de lata vazia. Então nós precisamos ser verdadeiros na exposição da palavra. Está na hora da igreja escutar a palavra de Deus como ela é. Não é uma palavra maquiada. Porque nós temos uma grande alegria em cantar. O louvor traz para nós uma grande alegria. Às vezes muito mais para nós do que para Deus. Às vezes nós ficamos felizes porque cantamos. Porque nós queremos nos sentir bem na adoração. A adoração não é para nós nos sentirmos bem. A adoração tem a ver com a glória de Deus, com a riqueza da sua graça. Por isso os louvores hoje são antropocêntricos, eles cantam nós, cantam nossa alma, cantam nossa vitória, cantam nossas necessidades. Irmãos, a igreja do século 21, talvez seja a igreja mais pobre teologicamente na história da igreja, a igreja mais pobre. Agora imagine, quando o Senhor restaurar o lugar da palavra, nós vamos cantar canções que tenham peso na palavra, nós vamos cantar louvores que têm peso doutrinário,
Nós vamos cantar os atributos de Deus, a glória de Deus, porque o que interessa é a presença de Deus entre nós, é que Ele encontra um lugar de satisfação no meio do seu povo. Não é cultos para nós nos alegrarmos, é cultos para nós desfrutarmos da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente precisa entender o que é o evangelho apostólico, e não o que é o evangelho moderno, o evangelho do sucesso, o evangelho megalomaníaco. Esse evangelho não é o evangelho da cruz, esse não foi o evangelho que os apóstolos pregaram, esse é o evangelho que o homem tem inventado para produzir uma igreja anticristo, anticristo. No livro de Apocalipse, quando faz referência ao anticristo, você vai ver que fala dos seguidores da besta, e os seguidores da besta sempre vai falar de adoração, e adoraram a besta. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, adoraram a besta, os adoradores da besta. Interessante que a palavra adoradores no livro de Apocalipse, ela tem uma derivação do latim, que é a palavra latreia, tem a ver com culto, e não é o culto pagão, é o culto promovido pelos cristãos, cristãos que perderam a visão de Deus, a visão de Cristo, onde o Espírito Santo não os conduz ao santíssimo lugar da presença de Deus, em profunda reverência e temor. Então nós precisamos entender isso, o lugar da palavra de Deus. Mas aqui, amados irmãos e irmãs, gostaria que a gente pudesse dar um passo adiante. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, nós vamos para o segundo fundamento, que é a comunhão. Mas não podemos esquecer de Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando o nosso Senhor diz para Pedro, Ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, é interessante compreender esta pequena palavrinha, esta, porque ela foi mal interpretada. Mas o que ajuda é a linguagem original do texto, porque Jesus, quando ele se refere a Pedro, ele fala de um torrão esmiuçável, mas quando ele se refere a si, ele se refere como uma rocha. Então a ideia é que ele diz: tu és um torrão esmiuçável, mas sobre esta, ele está fazendo uma referência a ele. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta foi a primeira vez que o nosso Senhor falou da igreja. Durante os 3 anos do seu ministério, ele nunca mencionou a igreja. Agora, a partir do Hermon, a partir dessa experiência aqui, nosso Senhor, ele vai subir mais ao Hermon, e aqui ele vai experimentar a transfiguração. Então, ele vai falar da sua igreja exatamente nesse ponto. A primeira vez, ele fala da igreja. Isso é muito importante, porque se Cristo está intimamente relacionado com a doutrina dos apóstolos, a igreja está relacionada com comunhão. O que é comunhão, irmãos? É curioso que aqui em Atos 2:42, a palavra usada para comunhão é koinonia, um termo muito conhecido também, koinonia, associação, companheirismo. É interessante notar que no livro de Atos, essa palavra só ocorre uma vez, e há uma outra palavra, que é muito interessante isso, ela ocorre 11 vezes, 12 vezes em toda a Bíblia, 11 vezes em Atos, e uma única vez no capítulo 12 de Romanos. Então é muito curioso isso, sabe por quê? Porque o sentido da palavra que é usada aqui no livro de Atos para comunhão é homochumadon e não koinonia. A palavra homos, chumadon, que são vocábulos divididos, são vocábulos que são formados, resume-se em muitos sons produzidos por vários instrumentos produzindo um único som. Interessante que dessa palavra vem o sentido do termo uníssono, o único som produzido por vários instrumentos. A ideia aqui é de uma orquestra, ou vários instrumentos tocando um único som. E nós vamos estudar o verdadeiro sentido aqui de homochumadon. Deixe-me citar apenas 4 textos para a nossa meditação. O primeiro está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 1 e o versículo 14, onde diz que eles estavam reunidos e todos estes perseveravam
unânimes em oração. Essa palavra unânimes é o termo homochumadon, unânimes. O segundo texto está no capítulo 2 e o versículo 46, Atos 2, 46, onde diz que eles perseveravam diariamente, unânimes no templo. Aqui é uma designação de reuniões, onde eles se reuniam. Então eles estavam unânimes nas reuniões. Atos capítulo 4 e o versículo 24, está assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Unânimes levantaram a voz a Deus. E outro texto está em Atos capítulo 5 e o versículo 12. Atos 5, 12. Quando diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se em comum acordo. Essa frase, comum acordo, no texto original é apenas uma palavra, homochumadon. Então, amados irmãos, não vamos nos prender muito aqui nos outros textos. O que eu quero que vocês observem, que nas orações, nas reuniões, eles tinham um coração que batia em harmonia. Eles tinham uma comunhão que era tão profunda. Mas nós temos que entender o que quer dizer a comunhão. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz assim: fiel é Deus, no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Veja, Deus não nos chamou para uma comunhão qualquer, Ele nos chamou para a comunhão do seu Filho. O que quer dizer a comunhão do Filho de Deus? O que representa a comunhão do Filho de Deus? Será que nós sabemos o que é comunhão? Irmãos, eu digo para vocês, é uma tragédia perceber o quanto esses fundamentos têm sido vilipendiados, o quanto isso tem sido desgastado no meio do povo de Deus. Nós temos afinidade, chamamos isso de comunhão, reunião social de comunhão, e porque um irmão é a favor de uma doutrina, ele tem comunhão com aqueles que pensam como ele. Isso nunca foi comunhão, irmãos. A primeira coisa que você tem que entender é que esse é um dos grandes termos da Bíblia. Quando a gente fala de um grande termo na Bíblia, de um termo que requer de nós uma profunda consideração, nós precisamos entrar para dentro da eternidade. E não estou falando isso aqui com soberba. Nós precisamos entrar para dentro da eternidade, para compreender esse termo. Como, por exemplo, o termo glória. Você não pode ir no dicionário para estudar glória. Você não pode ir no dicionário para estudar comunhão. Se você pega um dicionário e você vai estudar o que é comunhão, você está empobrecendo esta palavra. Primeira coisa que nós temos que entender é que comunhão tem a ver com a natureza do ser de Deus. Comunhão tem a ver com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um Deus. Um Deus em 3 pessoas. E a principal atividade da Trindade é a comunhão. Nada ocorre na Trindade sem a comunhão. As 3 benditas pessoas da Trindade, elas não vivem para si, elas vivem para o outro. Nenhum busca a sua alegria, cada um busca a alegria do outro, busca o prazer do outro, busca a glória do outro. Quando você começa a entender a Trindade, é nesse padrão que nós fomos chamados a viver, a comunhão do Filho de Deus. Deus é um grande santuário. Escute isso, Deus é um grande tabernáculo, é um grande templo. Essa ideia de templo, tabernáculo, deriva do próprio ser de Deus. Por isso que quando Deus mandou Moisés, em Êxodo capítulo 25, construir aquele tabernáculo em 3 partes, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, isso de alguma forma era uma maneira de Deus estar se revelando na sua casa.
Porque o objetivo da casa não era revelar a casa, o objetivo da casa era tornar Deus conhecido, acessível, manifestado e expressado. E isso não é diferente daquilo que Jesus está dizendo em Mateus 16, no versículo 18: eu edificarei minha igreja. Amados irmãos e irmãs, preste bastante atenção nisso. Isso é muito importante. Porque aqui agora a gente começa a entrar num ponto que é crucial. Porque se Satanás, ele usa todas as suas garras, todas as suas forças para destruir o ministério da palavra, o seu segundo ataque é na comunhão. Então ele empobrece a igreja na palavra, e ele destrói a comunhão. Ele destrói a comunhão. Nós vivemos sempre em guerra uns com os outros. Nós sempre estamos buscando nossos direitos. Sempre estamos vendo os erros, os defeitos. E nós temos muitos, eu tenho muitos. Todos nós temos. E como a gente poder desfrutar de uma vida em comunhão? O amor é a comunhão na prática. Se a comunhão é o aspecto objetivo, o amor que Jesus ensinou: novo mandamento vos dou, que vos ameis. Não tem nada de novo aqui, irmãos. Porque a lei já dizia: para amar o próximo como a ti mesmo. Mas o novo mandamento de Jesus vai um pouco mais além. Porque se você ler: novo mandamento vos dou, que vos ameis. Onde está o novo? Como eu vos amei. Esse é o novo mandamento. Não é amar como você ama a si mesmo, é amar como você foi amado por Cristo. E se você quer conhecer a definição de amor, não é no dicionário, é no Calvário. É o amor sacrificial. É o amor que se dá. Ele se dá, ele não espera nada em troca. É o amor que se entrega. Isso é comunhão. Irmãos, eu disse ontem para vocês, eu volto a repetir, esse versículo, Atos 2, 42, ele faz uma profunda radiografia, por que não dizer uma ressonância, em nossa vida de igreja. Revela o quanto nós, muitas vezes, somos muito mais religiosos, espiritualistas, do que uma igreja espiritual. Mostra o quanto nós somos uma igreja baseada em conceitos, e não uma igreja bíblica. Nós precisamos ser uma igreja bíblica. O Senhor não vem buscar uma religião, uma denominação, uma instituição. Ele vem buscar sua noiva, aquela que foi conformada à imagem de Cristo Jesus, aquela que ele encontrou nela um caminho para ele trabalhar o caráter do seu filho, aquela que tem sido habitada pelo seu Espírito Santo. Então nós precisamos rever todos esses pontos aqui, porque a ideia, a definição de comunhão, ela tem a ver com a eternidade de Deus, com o próprio Deus em sua glória, em sua comunhão com o seu Filho e com o seu Espírito. Porque esta sempre foi a vida da Trindade, comunhão. Comunhão nos mostra o como a Trindade subsiste. Comunhão é a principal atividade da Trindade. E aí, nós vamos avançar um pouco mais. Porque, irmãos, irmãs, quero que vocês observem, esse texto que eu citei, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus, o qual foste chamados à comunhão do seu Filho. Então, existem 4 proposições que eu quero colocar para vocês aqui. Quando eu disse que o amor é a comunhão na prática, comunhão na prática. Se comunhão é o aspecto objetivo, o amor é o aspecto subjetivo. Então, prestemos bastante atenção. O amor é a realidade eterna daquilo que nós podemos chamar a essência da vida da Trindade. O amor é a realidade eterna daquilo que nós podemos chamar a essência da vida da Trindade. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Ele é amor. A segunda proposição, eu já citei aqui, a comunhão é a base de todo o trabalho, de toda operação, de todo o poder criador, de todas as atividades da Trindade. Tudo é feito no fundamento da comunhão.
E a terceira, comunhão é o relacionamento e o fundamento das ações das três benditas pessoas. E por último, nenhum membro da Trindade vive para si. Essas quatro proposições, elas dizem a nós, elas não só definem a Trindade, elas precisam definir a nós. Se não nos define, pelo menos tem que nos corrigir, tem que nos expor as divisões que há dentro de nós, as rejeições que existem dentro de nós. Porque muitas vezes, e eu já vi vários cristãos fazerem isso, orar por avivamento. Eu já participei de comunidade, que eu estive entre eles, e os irmãos disseram assim: irmão, nós estamos aqui numa campanha, orando por avivamento, e olha que faz tempo que eu passei lá. Ou eles pararam de orar, ou então Deus não ouviu. Mas a questão, irmãos, que nós queremos um avivamento como aquele paralítico do tanque de Betesda, lá de João capítulo 5. Nós estamos esperando alguma coisa mágica do céu acontecer. Nós estamos reduzindo Deus como se Ele fosse um artista. Nós não conhecemos Ele. Nós não conhecemos nem a nós. Nós não somos capazes de ver aonde realmente está o problema. Se nós queremos avivamento, em primeiro lugar, nunca houve um avivamento bíblico onde Deus não restaurasse em primeiro lugar a sua palavra, o ministério da palavra. Lembra no tempo de Josias? Você se lembra? Quando houve aquela restauração da casa de Deus, aonde estava a palavra de Deus? A sua lei estava nos escombros. Então, primeiro, resgatar a palavra. Nunca vamos ter um avivamento, e quando eu falo de avivamento, eu não estou falando de euforia e sensacionalismo, porque eu creio que o que Deus vai fazer nesses últimos tempos, antes da volta do Senhor, é um avivamento que vai lavar a igreja, que vai purificar a igreja, e que vai preparar a igreja para a volta do Senhor Jesus. Um avivamento que vai tirar a igreja debaixo dessas garras do poder sedutor do mundo, uma igreja que vai reencontrar a sua vocação celestial. Isso tem a ver com o avivamento que o Senhor fará. E os obstáculos ao avivamento são esses: o enfraquecimento do ministério da palavra, ou o desprezo ao ministério da palavra, a falta da verdadeira comunhão. E aí nós vivemos de substitutos, não temos o preço, ou não queremos pagar o preço da comunhão. Então o que é que nós fazemos? Fazemos churrasco, não é? Aí nós ficamos nessa coisa social, de afinidade. Você torce para qual time mesmo, irmão? Ah, o irmão, eu torço para eu também. E ali cria uma comunhão em torno do time de futebol, ou afinidades políticas. Não tem nada que seja mais degradante do que esse comportamento. Porque é justamente isso que Satanás espera encontrar no meio do povo de Deus. Ou por quê? Não dizer, é o que ele está fazendo exatamente no meio do povo de Deus, destruindo a comunhão, levando o povo a ter um relacionamento social, onde ninguém é capaz de viver para o outro, onde nós vivemos procurando o pecado dos irmãos para expor publicamente, onde nós muitas vezes não temos compaixão, não temos amor, nós não nos curvamos, não nos derramamos, não estamos dispostos a viver um para o outro. Quando Paulo diz lá no capítulo 4 de Efésios, suportando-vos uns aos outros, suportar ali não é tolerar, suportar ali é ser suporte, entende? É você ser suporte para o seu irmão, é quando ele não consegue ir, é quando ele não consegue andar, você coloca o seu ombro, você o carrega. Irmãos, nós temos perdido muito, porque nós temos deturpado ou fomos mal ensinados sobre os termos sagrados da palavra de Deus. Nós temos desprezado os fundamentos práticos, os fundamentos doutrinários e os fundamentos práticos, porque a comunhão está intimamente ligada à igreja, porque tudo que o nosso Senhor Jesus fez, Ele fez para que nós fôssemos um, para que nós fôssemos o seu povo, a sua casa. Ele não fez o que fez na cruz para nos oferecer um céu loteado
aqui vão ficar os batistas, aqui os assembleanos, ali os metodistas, ali os reformados, ali os calvinistas, ali os arminianistas, como se o céu fosse um grande loteamento religioso. Não. Na verdade, irmãos, o reino vindouro será constituído pela noiva do Cordeiro, pela esposa do Cordeiro, pela igreja gloriosa. É a única coisa que nós sabemos. Isso nos basta. Não há no livro de Apocalipse outro nome. Paulo, em Efésios 5, diz que ele vai apresentar para si mesmo uma igreja. Ele não diz umas, ou algumas, ou muitas. Uma igreja gloriosa. A igreja que ele comprou. Não é a igreja que foi fundada em preceitos de homens, mas a igreja que ele comprou. A igreja que ele morreu por ela. E nós, como servos e ministros desse evangelho, nós estamos aqui para dar continuidade à obra do Calvário, ao ministério do nosso Senhor Jesus, ao ministério apostólico. Nós não estamos aqui para pregar a nós mesmos, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E essa palavra precisa abrir os nossos olhos, ela precisa ser como um colírio nos nossos olhos, para tirar de nós toda distorção quanto à visão celestial. É o que nós precisamos nesse tempo, irmãos. Então, aqui, eu quero que nós venhamos avançar um pouco mais, ainda nos minutos que temos aqui. Eu quero tocar num ponto muito importante. Evangelho de João, capítulo 17. Esse evangelho é o evangelho que, no sentido da profundidade prática, do que concerne o ensino de Cristo, não há nada que possa superá-lo. E aqui no capítulo 17 nós temos aquilo que podemos chamar a maior oração que existe na Bíblia, a maior de todas. Não há nenhuma oração que se compare a essa. A oração do nosso Senhor Jesus no capítulo 17. Nós sabemos que essa é uma oração cristológica, e é muito importante isso, irmãos. Porque quando você abre a sua Bíblia em João capítulo 17, quando o nosso Senhor, ele começa essa oração dizendo: Pai, glorifica teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Aqui o nosso Senhor, ele está muito próximo daquela terrível hora que ele iria passar, a senda do Calvário. Nós sabemos que os capítulos 13 de João, o capítulo 13 a seguir, são todo o período, todas aquelas fases que vão iniciar desde o cenáculo até a crucificação. Por isso essa oração, ela encontra-se num lugar muito importante. Muitos estudiosos tentaram identificar em que exato momento Jesus fez essa oração. A ideia mais plausível é que ele fez essa oração ao final daquela exposição da ceia, quando o nosso Senhor chega no jardim do Getsêmani, antes de entrar em agonia, ele faz esta oração. E esta oração, ela tem uma singularidade muito especial. Existem muitos caminhos para nós estudar essa oração. Eu vou sair de um caminho muito simples. Se você observar, existe 8 vezes uma pequena frase: para quê? Para quê? 8 vezes. Em algumas versões você não vai encontrar, na versão corrigida você vai encontrar, na Reina Valera você vai encontrar. Algumas versões você vai conseguir encontrar 8 vezes a frase para quê. A primeira está aqui no versículo 1. Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Para quê? A segunda está no versículo 11, quando ele diz: para que eles sejam um, como nós somos. A terceira está no versículo 13, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. A quarta está no versículo 19, para que eles também sejam santificados na verdade. A quinta, no versículo 21, para que o mundo creia que tu me enviastes.
A sexta está no versículo 22. Para que sejam um, como nós somos. A sétima está no versículo 23. Para que o mundo conheça que tu me enviastes. E a oitava está no versículo 24. Para que vejam a minha glória que me conferistes. Então nós temos aqui, meus irmãos e irmãs, eu diria 8 proposições nesta oração. 8 proposições. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre algumas dessas proposições. A primeira no versículo 11. João capítulo 17, e o versículo 11, diz assim: não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, no nome que me destes, para que eles sejam um como nós. Vamos agora para o versículo 21. A fim de que todos sejam um, e que, como tu, Pai, és em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 22. Eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Meus irmãos e irmãs, como é possível nós lermos estes textos e não refletir a nossa condição de igreja? Todo embaraço, toda falta de vida, toda falta da presença de Deus de forma mais real, mais contundente, de forma congregacional, todo esfriamento, toda indiferença, isso se concentra aqui. Porque quando você observa esses textos, vocês vão perceber que eles são textos que nos perscrutam. É como uma ressonância em nossas motivações eclesiásticas, em nossa vida de igreja. Mas observe a altura, a largura, o comprimento, a profundidade dessas palavras. Para que eles sejam um, versículo 11, sejam um como nós. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está orando aqui, irmãos, irmãs, você vê, ele está prestes a entrar em agonia. Você se lembra? Lucas capítulo 22, quando ele tem aquele momento da ceia, e logo ele vai para o Getsêmani, ele passa aquela hematidrose, o seu suor se transforma em gotas de sangue. Ele ia passar os horrores daqueles 6 julgamentos que ele enfrentou: Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes, e por último Pilatos, e aí a crucificação. Tudo o que ele passou nessa oração, em nenhum momento ele ora para si. Ele não busca nada para si. Ele não clama pela sua vida. Ele estava prestes a entrar na agonia e nos horrores de todo o ritual da crucificação. E ele faz essa que é a maior de todas as orações. Ele ora e diz assim: Pai, que eles sejam um, como nós somos. Não existe outra comunhão, irmãos, que não seja essa para nós. Não existe outra comunhão. Veja se isso não nos espanta. No versículo 22, quando ele diz assim, nós acabamos de ler: eu lhes tenho dado a glória que me tens dado. Sabe por que ele deu essa glória? Para que nós fôssemos um, como ele, o Espírito e o Pai são. Aí ele diz assim no versículo 23, eu neles, tu em mim, para que seja aperfeiçoado em unidade. Só que no texto grego não tem essa palavra unidade. No texto grego, e a minha versão aqui, eu estou usando a versão tradução brasileira,
Então eu vou ler exatamente como está no texto original, e essa versão, ela foi revisada por Rui Barbosa, é uma versão muito interessante. Está assim: eu neles, tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um. Não é muita gente para ser um? Lembra, irmãos, a matemática de Deus? Casamento, os dois se tornaram uma só carne. E dos dois, Deus faz um. Aí ele diz assim: eu neles, tu em mim, para que eles sejam aperfeiçoados em um. Em um. É isso que Deus busca em nós, irmãos. Não tem nenhum problema com o Espírito Santo, não tem nenhum problema com o perdão de pecados, não tem nenhum problema com o fogo santo de Deus no nosso coração, inflamando, tem nada disso, está tudo à nossa disposição. Mas sabe por que nós não desfrutamos? Porque nós não vivemos uma realidade de igreja. Nós temos vivido um padrão muito baixo, espiritualmente falando. Nós temos vivido algo que contraria esta oração. O problema de Deus não é nem Satanás, irmãos. Ele pode nos atacar o quanto ele quiser, o problema somos nós. Nós somos infinitamente, humanamente falando, infinitamente fracos em relação ao poder de Satanás. Ele tem um poder devastador, mas ele não tem autoridade sobre nós. Sabe por quê? Por causa do sangue do Calvário. Então nunca pense você que Satanás tem o poder de nos destruir, mas ele nos engana, ele nos seduz, ele provoca algo que nós aceitamos e permitimos, porque nós somos governados muitas vezes pelo nosso ego, pela nossa carne, não queremos andar no Espírito, e aí somos uma igreja dividida, um povo dividido. Buscamos uma comunhão, como eu disse, uma comunhão religiosa, uma comunhão baseada em crenças. A nossa comunhão não é baseada em crenças. A nossa comunhão tem como base o Calvário, tem como base a Trindade, esse Deus comunhão, esse Deus que é um tabernáculo. O sentido de tabernáculo em Deus é um princípio eterno de comunhão, de união. Os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, esses capítulos foram chamados por muitos estudiosos, eruditos, da doutrina do entremesclar. Entremesclar. E o nosso Senhor Jesus, ele vai expor de uma maneira tão linda. No capítulo 14 ele diz assim: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Essa palavrinha, preparar-vos, a tradução dela do texto original é ataviar. Eu vou preparar os atavios. Os atavios. Aqui tem o sentido da noiva. Aquilo que está lá no capítulo 19 de Apocalipse. A noiva que já se aprontou. As bodas do Cordeiro. Eu vou preparar-vos lugar. Aí Jesus vai dizer ainda, mais embaixo do versículo 23, desse capítulo 14, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Morada. É isso que nós temos perdido, irmãos. Justamente isso que nós temos perdido. Por isso você vê no meio do povo de Deus tantos transtornos psicossomáticos. Você vê no povo de Deus tantos desvios, tanta frieza, tanta apostasia. Aonde está o problema, irmãos? Está nos fundamentos. Deus não restaura movimentos. O que Deus busca restaurar no meio do seu povo são os fundamentos que estão perdidos. É os fundamentos que estão perdidos. Ministério da palavra é o que hoje? É o ministério de coach. Se os irmãos tivessem convidado um coach para vir falar a vocês, essa sala aqui não servia, irmãos. Teria que ser um ginásio. Isso dá sucesso.
Entende? Porque hoje as pessoas buscam reunião é para ter o ego massageado. Nós precisamos buscar uma reunião onde o Espírito Santo fala, nos expõe, nos transpassa, nos esmaga, faz com que o Senhor, aquele anjo do Senhor fez com Jacó no vale de Jaboque, toca na articulação da coxa, porque nós temos um nervo duro, que é o nosso ego, que não se quebranta, que não se rende, que não converte. Nosso ego não converte, nossa carne não converte. Então nós ficamos aí, enrijecidos, endurecidos, divididos, brigando, desejando mal, e chamamos isso de igreja. Não é igreja, irmãos. A igreja precisa ser definida pelo sentido bíblico da palavra. E a igreja não pode ser simplesmente uma definição etimológica. A definição da igreja está baseada nos seus fundamentos, tanto doutrinários como práticos. O que realmente representa isso? Olhe para esta oração. Veja aqui algo muito interessante. Nesse versículo 22, ele diz, para que sejam um, como nós somos. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala de 4 tipos de unidades. Existem 4 tipos de unidades na Bíblia. A primeira unidade é a unidade das 2 naturezas do nosso Redentor. Na encarnação, ele adquiriu uma outra natureza que ele não tinha, quando ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E aqui ele foi gerado nessa natureza, as 2 naturezas. Então nós podemos dizer que ele é 100% homem, ou 100% Deus e 100% homem. Essas 2 naturezas não divergem. Essas 2 naturezas estão presentes ainda na sua glória ressurreta. Então, a unidade das 2 naturezas. A segunda unidade que a Bíblia enfatiza é a unidade das 3 benditas pessoas da Trindade, que eu já falei aqui para vocês. Essas 3 pessoas, embora sendo 3 pessoas, eles são um Deus em 3 pessoas. A terceira unidade é a unidade entre Cristo e a sua igreja. Se você quiser ler, Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo 18, está assim: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Aí no versículo 20, ele diz, naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então nós vemos aqui que aconteceu algo extraordinário, 2 eventos que não se pode separar, a cruz e o Pentecoste. Então nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele morreu, ele ascendeu aos céus, e ele enviou o seu Espírito. O Espírito Santo é o Espírito da habitação, ele veio para nos habitar, e na sua habitação, ele trouxe a eternidade para dentro de nós, ele abriu dentro de nós um vivo e novo caminho, e ele trouxe para dentro de nós e substantifica dentro de nós a bendita pessoa do nosso Senhor Jesus. Por isso Paulo diz, para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. Sabe por que Paulo disse o viver é Cristo? Porque foi essa obra que o Espírito Santo fez na vida de Paulo. Ele trouxe Cristo para seu viver dentro dele. Está vendo, irmãos? Então, a terceira unidade é a unidade entre Cristo e a sua igreja. Como eu disse, esses capítulos 14, 15 e 16, no capítulo 15 você vai ver, no versículo 1, Jesus dizer, eu sou a videira verdadeira. Aí depois no versículo 2, ele diz assim, todo ramo que estando em mim, só essa frase. Depois você vai ver no versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E depois, por último, no versículo 5, ele diz, eu sou a videira e vós os ramos. Eu creio que todos vocês aqui têm muita familiaridade com videira. Eu pergunto para vocês, o que é a videira? A videira é os ramos. Se você tirar os ramos da videira, o que sobra? Sobra nada. Porque os ramos da videira é a videira. Então Jesus disse, eu sou a videira e vós os ramos. O que ele está querendo dizer, irmãos?
Ele está dizendo que o ramo das videiras e a videira são um. São um. Paulo não diz isso lá em Efésios capítulo 5, versículo 30, que nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ele vai dizer, grande é este mistério, mas eu não estou falando de casamento, eu estou falando de Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Paulo não escreveu Efésios capítulo 5, versículos 27 a 32, para falar de casamento, mas sim para falar de Cristo e da igreja. Ele diz, grande é esse mistério, mas eu estou falando de Cristo e da igreja. Os dois se tornaram uma só carne. Então, esta é a terceira unidade. E a quarta unidade é a unidade do corpo de Cristo. Aí você vê o versículo 11, para que eles sejam um. Versículo 21 do capítulo 17. Capítulo 17, versículo 11. Para que eles sejam um, assim como nós. 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Essa é a grande mensagem que o mundo precisa ver. Ele diz assim, para que o mundo creia que tu me enviastes. E o versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Então você está vendo aí, irmãos, este é um assunto muito sério. Digo para os irmãos que leve tempo. Vocês estão no recomeço, eu disse isso ontem. Então vocês precisam considerar esse fundamento aos pés do Senhor. Vocês precisam ir aos pés do Senhor, porque vocês podem correr no grande risco de não querer viver uma igreja bíblica e viver uma igreja segundo a concepção de vocês, uma igreja de conveniência. O que nos é conveniente? Isso é conveniente, então vamos ser assim. Isso aqui é conveniente, vamos então ser assim. Vocês vão passar a vida toda em roda, como criança, brincando com coisa séria. Se nós queremos ser uma igreja verdadeira, nós precisamos dizer para o Senhor, Senhor, restaure entre nós os teus fundamentos, restaura a tua casa. Quando Esdras chega em Jerusalém, o que ele encontra ali? Ele encontra um povo desanimado. Zorobabel e Josué já tinham iniciado um grande trabalho, mas a casa precisava ser adornada. Zorobabel, ele vem com um grupo de aproximadamente 50 mil judeus para reedificar a casa de Deus. Havia 800 mil judeus na Babilônia, apenas 50 tiveram a disposição de vir para Jerusalém para restaurar o testemunho do Senhor, a sua casa que estava em ruínas. Zorobabel veio para adornar, restaurar o culto a Deus. Por isso o seu trabalho é muito mais importante do que o trabalho de Esdras e Neemias, de Zorobabel e Josué. O trabalho de Esdras e o trabalho de Neemias constitui algo muito especial, porque tinha a ver entre a relação do povo com Deus. Não bastava restaurar a casa, os muros, se a presença de Deus não pudesse tocar aquele povo, se aquele povo não pudesse se curvar diante de Deus, render a Ele o verdadeiro culto. Aí está, irmãos, esse é o ponto que nós precisamos entender. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça compreender o que é comunhão, que vocês nunca venham buscar viver uma comunhão religiosa, uma comunhão social, uma comunhão baseada em pensamentos ou afinidades, mas que vocês busquem viver uma comunhão baseada naquilo que é a Trindade. A comunhão que nosso Senhor Jesus orou, não era a comunhão que estava baseada no relacionamento dele com os discípulos, mas a comunhão que estava baseada no relacionamento dele com o Pai. Foi para essa comunhão que ele nos chamou. Ele não nos chamou para uma outra comunhão. É nós que decidimos que tipo de igreja nós vamos ser. É nós que decidimos qual será a medida de Deus entre nós. Medida de revelação, medida de graça, medida de vida, medida de poder. Que o Senhor nos ajude. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Pai, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, nesta noite, clamando pela
tua ajuda, pelo teu socorro. Senhor, nós não temos condições por nós mesmos de produzir nada, de fazer nada que te agrada. Precisamos, com urgência, da intervenção e do poder do teu Espírito. Nos ajude, Senhor. Senhor, nós não queremos ser uma igreja baseada em preceitos de homens. Nós não queremos ser um povo que não expressa o teu testemunho na terra. Resgata em nós o teu lugar, o lugar da tua palavra. Resgata em nós a verdadeira comunhão do Espírito. Resgata em nós esse lugar de comunhão no qual nós fomos chamados em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos tira dessa periferia, dessa superficialidade espiritual. Nós precisamos da tua ajuda. Não é só para compreender a tua palavra, é para viver a tua palavra. Ajuda o teu povo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.